Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada família que nos acompanha neste momento. Um abraço especial para você, que nos dá a honra da sua companhia em mais esta transmissão da Igreja Batista Sião, aqui de Taguatinga, Distrito Federal. Hoje, dia 7 de janeiro de 2021, temos o privilégio e a oportunidade de estarmos meditando na santa e bendita palavra do Senhor, neste culto de quinta-feira, intitulado Palavra Viva. E a minha oração é que, de fato, esta palavra não seja somente para os seus ouvidos, mas que ela penetre no seu coração, produzindo vida e vida em abundância. Conto com as orações dos irmãos, mais uma vez, daqueles que nos acompanham, dos amigos, dos familiares, pela vida do nosso pastor Manuel Neto. Está de férias, merecida, necessária, e depende das nossas orações, tanto ele como a Adriana, Emanuele, que Deus continue sustentando esta família, que eles possam ter momentos de profundo renovo, descanso, e que ao retornar, eles possam continuar aquilo que Deus confiou a esta família pastoral, a esta igreja. Quanto a nós que aqui ficamos, damos continuidade à obra do Senhor, auxiliando neste ministério adjunto que o Senhor nos colocou, e juntamente com o restante desta igreja, daqueles que não saíram de férias neste período. E eu quero ler o texto da palavra do Senhor com você neste momento, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, a partir do verso de número 35. Mateus 9, 35 em diante. Enquanto você localiza o texto, eu quero só aproveitar para trazer algumas informações importantes. Desde o dia 1º de janeiro, nós lançamos uma campanha para a juventude, um desafio para toda a juventude da Igreja Batista Sião. O desafio é a Bíblia em 90 dias, de Gênesis a Apocalipse. 13 semanas, 90 dias. Este é o desafio que nós temos para o início de 2021. Para nossa alegria, muitos irmãos, jovens mais maduros, também abraçaram este desafio. Tem sido momentos muito significativos, de uma forma muito especial, como a leitura é um pouco mais longa. A gente tem tido uma compreensão muito maior e temos assimilado muito mais as histórias, já que a leitura está sendo uma leitura linear, como foi proposto no início desse desafio. E eu estou feliz porque alguns se deram este privilégio, este direito de tentar, antes mesmo de simplesmente dizer que não era possível, ou de que não teria nenhuma validade, uma leitura tão apressada como esta. Na verdade, tem sido uma bênção, e nós temos ouvido muitos testemunhos confirmando que este propósito não era nosso, mas era um propósito de Deus para o coração da igreja. Se você acha que ler a Bíblia em 90 dias é um grande desafio, pois havia um pregador reformado do século passado que ele não só lia uma, mas 3 vezes ao ano, ou seja, a Bíblia em 90 dias, 3 vezes ao ano, e isto fazia parte da sua meditação, da sua reflexão diária na palavra do Senhor. Continuamos nesse desafio, terminamos hoje a primeira semana, e eu quero incentivá-lo a continuar, colocando este propósito no seu coração, priorizando a leitura da palavra de Deus antes de qualquer atividade, antes de qualquer compromisso que você possa ter. Muito obrigado por sua participação neste desafio, e eu tenho certeza de que Deus vai continuar derramando bênção sobre a nossa vida e sobre toda a juventude da Igreja Batista Sião. O outro aviso que eu tenho para você, o outro comunicado também, já estamos trabalhando com muito afinco para a realização do nosso retiro espiritual no período de carnaval. Este retiro não é para toda a igreja, em função das questões do distanciamento social que ainda são observados, mas vamos fazer para a juventude, adolescentes e jovens da nossa igreja. A proposta do nosso tema, Abba Pai, o grito de uma geração à procura de Deus. Vai acontecer dos dias 13 a 16 de fevereiro, e eu espero que você já tenha feito a sua inscrição. Eu espero contar com a sua presença e a sua participação neste encontro, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de água
na vida dos nossos jovens e adolescentes. Você que é pai, você que é mãe, esteja favorecendo a participação do seu filho neste acampamento. O valor da inscrição, R$ 180 só, apenas R$ 180 para todas as despesas de alimentação, de locomoção, de estadia no local, que é muito abençoado. E eu tenho certeza de que vai valer a pena esse investimento que você faça na sua casa, na formação espiritual dos seus filhos. E agora sim, quero ler com você o texto de Mateus, capítulo de número 9, verso de número 35 em diante, que é o texto para a nossa referência, para a nossa meditação nesta noite. Mateus, capítulo de número 9, verso de número 35 em diante, vai dizer: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu quero conversar com você sobre o tema: o coração na obra e no serviço do reino de Deus. Queridos irmãos, 2021 começou trazendo muitas novidades. Uma delas, uma nova diretoria eclesiástica, novos ministros auxiliares para cada ministério, para cada setor, para cada agremiação da nossa igreja. E com isto, novos desafios para a Igreja Batista Sião aqui em Taguatinga. É claro que pela dimensão dos desafios que nós temos, pela proporção das vidas que nós cremos que Deus quer alcançar aqui neste lugar, pelo tamanho da necessidade que esta multidão que Deus tem colocado diante dos nossos olhos, para sermos instrumentos de bênção na vida destas pessoas, para que isso aconteça, é necessário um engajamento, um envolvimento de todos aqueles cujo coração está no serviço e na obra e na seara do Senhor. Este desafio não é um desafio para uma pessoa, para os ministros que foram eleitos, mas para todo crente cujo coração e a mente é orientada pela palavra de Deus e pelo Santo Espírito do Senhor. Temos um grande desafio, e por causa deste grande desafio, nós temos a necessidade de que esta tarefa seja e dependa do envolvimento desde o menor até o mais idoso desta casa. O próprio Jesus, mesmo sendo ele o Filho de Deus, mesmo ele sendo ungido e capacitado pelo próprio Espírito Santo do Senhor, ele vê a necessidade de companheirismo, de cooperação na obra de Deus, de maneira que este desafio pudesse ser alcançado. E é esta a minha proposta a você, especialmente que é membro da Igreja Batista Sião. Esta é a minha proposta para você, que acredita que Deus te deu a oportunidade de conhecer o Evangelho, não para estar sentado, simplesmente se alimentando daquilo que Deus pode dar a você como pastos verdejantes, mas também se deixando gastar e se desgastar na obra do Senhor, se deixando ser um instrumento para abençoar vidas e vidas para o reino de Deus. Nessa perspectiva, eu quero conversar com você à luz deste texto, quais as reais necessidades ou as principais carências que a obra de Deus hoje enfrenta e que a obra de Deus hoje possui. E num segundo momento, quero ver com vocês também, à luz desse texto que nós lemos, quais sejam os perfis ou o perfil dos trabalhadores, daqueles cujo coração está na obra de Deus, na causa do Senhor e na seara de Deus. O texto, queridos irmãos, em primeiro momento, em primeiro lugar, vai apresentar algumas necessidades e carências que faziam parte não só dos dias de Jesus, mas certamente dos desafios que nós temos
para a nossa igreja neste ano de 2021. A primeira delas, nós temos a necessidade, carecemos de trabalhadores cujo coração esteja na seara do Senhor e que se disponham ao cuidado integral das pessoas que Deus tem colocado na nossa caminhada. Volte ao texto e você vai ver Jesus trazendo uma perspectiva daquilo que era o tríplice ministério que ele desenvolvia juntamente com seus discípulos. A palavra do Senhor diz que o Senhor ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava toda sorte de doenças e enfermidades. Do mesmo modo, nós temos hoje o desafio de ter e olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, não só da perspectiva da necessidade de que elas sejam iluminadas pela palavra do Senhor, mas de pessoas cujas feridas, cujas enfermidades vão muito além de uma questão física, de uma questão patológica, de uma questão orgânica. Ainda assim, precisamos de pessoas que se disponham, que coloquem o coração na obra e no reino de Deus, que se arregimentem para este serviço na seara do Senhor, especialmente aqueles que entendem que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas trazem consigo marcas profundas e que na verdade precisam ser cuidadas. O reino de Deus precisa, a Igreja Batista Sião precisa de pessoas que na verdade se disponham a cuidar, tanto do ponto de vista físico, emocional e espiritual, daqueles a quem o Senhor tem nos acrescentado. 2021 trará consigo grandes desafios, e um deles é de que a igreja recupere esta identidade de uma comunidade terapêutica, de uma comunidade cujo objetivo principal seja cuidar das pessoas que estão sendo a cada dia acrescentadas pelo próprio Senhor. Estamos aqui, é verdade, para cultuar ao Senhor. Estamos aqui, é verdade, para dar a honra devida ao único e verdadeiro Deus. Mas enquanto fazemos isto, Deus nos conclama a sermos cuidadores, a olharmos e cuidarmos das feridas daqueles a quem Deus certamente nos acrescentará. Certamente, em 2021, estará no nosso caminho, na nossa caminhada, ao nosso lado, pessoas que necessitarão de homens e mulheres cuja disposição nos levem a cuidar integralmente daqueles que conhecemos, daqueles a quem queremos ser bênçãos na sua vida. Mas há necessidade também, há outra necessidade e carência no serviço do reino de Deus, que é trabalhadores para instruir do ponto de vista intelectual e racional aqueles a quem Deus tem nos acrescentado. Como eu disse, o texto diz que na perspectiva tríplice do ministério de Jesus, ele estaria ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando toda sorte de doenças e enfermidades. No primeiro momento, precisamos de pessoas para cuidar do ponto de vista físico, emocional e espiritual das pessoas. Precisamos de pessoas que entendam e vejam a necessidade holística que o ser humano possui e que a igreja encontre trabalhadores nesta perspectiva e com esta sensibilidade. Mas precisamos de pessoas também que sejam mestres por excelência, que possam se dispor ao ensino das Sagradas Escrituras, que sejam tutores, instrutores, professores, mestres daqueles que estão abraçando a caminhada espiritual, daqueles que precisam de discipulado, daqueles que precisam da orientação do ponto de vista dos próximos passos desta vida cristã, que o Senhor tem nos dado a oportunidade. Diz a palavra do Senhor que Jesus enxergava cada uma daquelas pessoas como ovelhas que não tinham pastor, sem rumo, sem direção, precisando de alimento, precisando de pastos verdejantes, precisando de cuidado, mas precisando também de orientação e instrução para que a sua vida pudesse prosseguir, para que a sua jornada nesta terra pudesse ter bom êxito. Queridos irmãos, dentre as muitas necessidades que o reino de Deus possui,
É urgente e emergente que homens e mulheres desta igreja se levantem na disposição de serem instrumentos para trazer luz a muitos que precisam conhecer a palavra do Senhor e serem instruídos acerca da lei de Deus. Você que me escuta neste momento, você que é membro desta igreja, você que faz parte desta grei, será que Deus não está? Será que não chegou o tempo de que você se disponha, pela própria direção do Espírito Santo de Deus, a ser alguém a quem Deus vai usar, como sendo um exemplo no meio desta geração, como alguém que quer contribuir para o desenvolvimento espiritual de outra pessoa, como alguém que sabe que pode contribuir do ponto de vista de instruir aqueles a quem Deus quer abençoar. Precisamos de homens e mulheres, de mestres, professores, homens cuja dedicação, cujo coração esteja no ensino das Sagradas Escrituras. Mas precisamos também, queridos irmãos, e é necessária, e é carente no nosso meio também, pessoas que se disponham à pregação e à proclamação do Evangelho de Jesus. Como diz o texto, e leio mais uma vez, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O reino de Deus precisa de pessoas que sejam cuidadores por excelência, que estejam perceptíveis a necessidade e a semelhança daquele samaritano da parábola de Lucas, tenha disposição de tratar as feridas, de curar as chagas das pessoas que chegam aqui, cheio de marcas e feridas da vida. O reino de Deus tem carência de pessoas que possam instruir, fazer clara a verdade da palavra de Deus, tornar compreensiva a voz do Senhor por meio da sua palavra, a semelhança de Filipe para aquele eunuco no caminho do deserto, quando ele disse: entendes tu o que lês? E o eunuco vai dizer: como eu posso entender se não há quem me ajude, quem me ensine? Mas o reino de Deus também ainda tem a necessidade de homens e mulheres que sejam desbravadores, homens e mulheres cujo coração seja pioneiro, do ponto de vista de levar uma mensagem de forma muito clara e concisa, da necessidade do arrependimento, da mudança de vida e da aceitação e da declaração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A missão da igreja neste ano de 2021, certamente passa pela necessidade de anunciar às pessoas que estão perdidas, anunciar às ovelhas que estão como ovelhas sem pastor, a mensagem de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que o Senhor morreu pelos nossos pecados e que por meio do seu sangue temos a remissão das nossas culpas e a nossa justificação e a nossa paz com Deus. Queridos irmãos, Deus há de levantar homens e mulheres cujo coração esteja no desejo de levar a mensagem de salvação, pessoas que estejam incomodadas do ponto de vista de que não aceitem de braços cruzados verem as pessoas irem a passos largos para o inferno sem se disporem a serem instrumentos para a pregação, para a proclamação do Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pregação, ensino e cuidado. Nesta tríplice missão da igreja, é necessário, urge a necessidade de homens e mulheres. Tem uma carência terrível, quer do ponto de vista daqueles que ensinam para crianças, daqueles que ensinam para jovens e adolescentes, para adultos, maturidade, pessoas que se gastem, que se esmerem no ensino das Sagradas Escrituras. Urge como nunca a necessidade de pessoas que não esperem pelos outros, mas sejam os primeiros a dar um passo na direção das almas a quem Deus quer alcançar. Mas só desenvolverão este trabalho
aqueles cujo perfil dos trabalhadores do reino se encaixam nesta proposta. Quem são as pessoas a quem Deus usa? Quem são aqueles que estão sensíveis à voz do Senhor da seara, ao clamor da igreja que ora, no sentido que Deus levante trabalhadores? Em primeiro lugar, aqueles que são movidos pela compaixão. Volte ao texto, versículo de número 33, o texto vai dizer: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Por que Jesus deixava o conforto da sua casa? Por que Jesus abria mão do seu conforto, da sua segurança, das suas próprias necessidades para sair pregando, ensinando e curando pessoas em todos os povos e todas as vizinhanças? Por causa do amor, da compaixão, da comiseração, de colocar o coração naquilo que estava fazendo. Sabe, meus irmãos, o texto diz: a seara é grande e são poucos os trabalhadores, mas ainda assim são dispensáveis aqueles trabalhadores que estejam fazendo por mera responsabilidade, aqueles trabalhadores que o façam simplesmente para massagear o seu ego, para preencher o seu tempo, ou para diminuir a sua consciência do ponto de vista da necessidade de colocar os seus talentos a serviço do reino. A obra de Deus, os desafios que temos para 2021 requerem homens e mulheres que não estão fazendo o que fazem para o reconhecimento dos homens, mas porque o coração arde de paixão e de compaixão pela vida daqueles a quem Deus há de colocar na nossa caminhada. Precisamos de homens e mulheres com o coração na obra do Senhor. Precisamos de homens e mulheres cuja motivação seja a compaixão, a misericórdia, a paixão por almas, por vidas, por pessoas, no sentido de que esta paixão nos leve na direção daquilo que devemos fazer. Precisamos, meus irmãos, de homens e mulheres que estejam dispostos a chorar por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão sem rumo, por aqueles que precisam de direção para a sua vida, para aqueles que buscam consolo e esperança para o amanhã. A oração que fizemos e a oração que fazemos neste momento é para que Deus encha os membros da Igreja Batista Sião em 2021 de sensibilidade, de tal maneira que nenhum de nós seja insensível ou apático à dor e ao sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor. Deus tem um tempo novo para esta igreja. Deus tem uma nova direção para este ministério do ponto de vista da novidade de vida que 2021 nos traz. E esta novidade é um povo mais sensível, um povo que não vira o rosto para a necessidade daqueles que estão à sua volta, um povo que serve a Deus, não por obrigação, mas com alegria, com sinceridade e movido por profunda compaixão pela vida daqueles a quem Deus quer abençoar. Mas quem tem o coração na obra de Deus, quem será instrumento de Deus para suprir estas necessidades em várias áreas dos ministérios que foram compostos para 2021, são aqueles movidos por compaixão, mas também aqueles que foram vocacionados e tocados por Deus. O texto vai dizer: então Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quem levanta as pessoas para trabalhar na obra de Deus? Quem é aquele que toca no coração das pessoas? Quem é que sensibiliza cada um de nós quanto da necessidade de dedicar dons e talentos na obra do Senhor? O próprio Deus. Na verdade, só é útil ou só terá o coração na obra e no reino do Senhor aqueles que entenderam e ouviram do próprio Deus o clamor e o chamado para se envolverem com o trabalho na obra do Senhor. Sabe, queridos, quando nós somos vocacionados, quando nós somos chamados pelo próprio Deus, nós não estamos preocupados se estamos sozinhos,
trabalhando e desenvolvendo o ministério que Deus colocou nas nossas mãos. Não estamos preocupados se estamos trabalhando enquanto outras pessoas estão de braços cruzados. Não estamos preocupados com o tamanho da adversidade que nós temos, porque na verdade só estamos fazendo porque não podemos resistir, ou não podemos resistir à voz daquele que nos chama. Se foi Deus que lhe levantou, se foi Deus que lhe chamou, se é Deus que lhe está incomodando, no sentido de usar os seus talentos e dons para o serviço e a obra de Deus neste lugar, você é bem-vindo ao trabalho e à seara do Senhor. Mas não faça isso, se isto não partir de uma convicção plena de que é Deus que te quer neste trabalho, neste ministério, nesta jornada. O problema da obra de Deus, como dizia Moody, são os obreiros, mas especialmente os obreiros que não estão lá porque entenderam o chamado divino, mas que estão lá, talvez pelo próprio ego ou por vozes estranhas que nunca foram e nunca representaram a voz de Deus. Não faça nada, nada, absolutamente nada, além daquilo que Deus mesmo lhe comissionar e lhe vocacionar a fazer, porque a seara de Deus precisa de homens e mulheres cujo perfil dos trabalhadores inclui vocação e chamado divino. E em terceiro e último lugar, precisamos e dependemos de pessoas com sensibilidade na obra de Deus, movidos por compaixão, vocacionados pelo Senhor, mas também com visão de reino ampliada. Volte ao texto e você vai ver o Senhor dizendo: a seara, na verdade, é grande. São grandes os desafios, é grande o número de pessoas que certamente Deus encaminhará para este lugar para cuidarmos. São muitas as pessoas que precisam ser orientadas na sua caminhada espiritual. São muitas pessoas que estão sofrendo mazelas, cicatrizes profundas que a vida tem nos trazido. Mas na verdade também são grandes as bênçãos e as vitórias que Deus tem reservado para nós em 2021. Sabe, irmãos, é completamente dispensável. Não fará falta para o reino de Deus aqueles cuja visão é medíocre, pequena, pífia, do ponto de vista daquilo que na verdade representa o reino de Deus. O reino de Deus é grande, não só do ponto de vista dos desafios, como eu disse, mas também das suas realizações. Qual é o perfil de pessoas que Deus procura para o seu reino? Pessoas que tenham a percepção da dimensão do que Deus é capaz de fazer na vida de alguém que se dispõe a ser um instrumento para a obra de Deus. 2021 será um ano especial para nós, porque Deus certamente estará levantando pessoas cuja visão está sendo estendida neste momento, de maneira que possa enxergar muito além das paredes, muito além do bairro em que nós estamos, e nos dê a percepção de uma obra de Deus que vai até os confins da terra. Deus precisa de trabalhadores para a sua seara, mas precisa de homens e mulheres que enxerguem, que sejam capazes de ver o tamanho e a dimensão do reino de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Deus não chama, não capacita, não depende de pessoas cuja visão só consiga enxergar aquilo que está diante dos seus olhos. Deus tem nos chamado para 2021, para andarmos de cabeça erguida, para vermos muito além da perspectiva da nossa visão humana, para enxergarmos numa dimensão espiritual a grandeza daquilo que Deus pode e vai fazer por meio de vidas de homens e mulheres movidos pela compaixão, vocacionados por Deus e cuja visão foi ampliada para a glória e louvor do nome de Jesus. Eu quero orar por você que está em casa neste momento. Quero orar no sentido que você seja mais um a quem o Espírito Santo de Deus possa regimentar para 2021. Sabe, queridos, quem não serve para servir, não serve para viver. Deus nos salvou, não para esconder os nossos talentos,
não para enterrar os dons que Deus nos deu, mas para colocar tudo o que temos e que somos a serviço do reino do Senhor, mas isto de todo o nosso coração, de toda a nossa integridade. Quero orar por você, para que Deus lhe mostre, para que Deus abra a sua visão, para que você veja além das dificuldades que você tem enfrentado e que talvez tenha impedido você até o dia de hoje de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Quero orar por você de maneira que Deus amplie a sua visão, de que Deus não depende da sua capacidade para lhe usar. Deus quer tão somente a sua disponibilidade no serviço e na seara do Senhor. Quero orar por você que tem estado incomodado do ponto de vista de não se conformar com o fato de pessoas entrarem e saírem desta igreja sem serem notadas, cujas necessidades sejam supridas. Quero orar por você que vai trabalhar na recepção desta igreja, abraçando, acolhendo, cuidando daqueles que aqui haverão de chegar. Quero orar por você, a quem Deus comissionou antes do seu nascimento, ainda no ventre da sua mão, para ser um apregoeiro do evangelho de Jesus. Quero orar por você, a quem Deus tem chamado para ser um instrumento para iluminar a vida e os passos de muitas pessoas a quem Deus mesmo há de colocar na sua vida. Quero orar por você que está dizendo diante do Senhor, 2021 será um ano de serviço e de envolvimento com a obra e com o reino de Deus aqui neste lugar. Quero orar por você que de uma vez por todas sabe que nasceu para a glória de Deus e cujos talentos e os dons e a capacidade é para o louvor e a exaltação do Senhor. Ensino, pregação e cuidado. Em que área você se encaixa? Para qual destes ministérios Deus lhe tem chamado? Que neste momento você escute tão somente a voz de Deus, e se Deus falar ao seu coração, que você não endureça o seu coração, mas que você possa dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por tua palavra lida, por tua palavra, Senhor, ó Deus, explanada ao teu povo neste momento, que diante dos grandes desafios, ó Deus, que assumimos nesta igreja, que cada um de nós, ó Deus, reacenda a esperança de que 2021 seja um ano, Senhor, ó Deus, de realizações, seja um ano, Senhor, ó Deus, de dedicação, de dons e talentos no serviço e na seara do Senhor. Deus bendito, que a recompensa por aqueles que estão servindo na tua casa e na tua causa venha do próprio Senhor, que nos arregimentou, que nos sensibilizou e que nos movimentou na direção de sermos instrumentos, ó Deus, para o teu reino neste lugar. Abençoa, Senhor, ó Deus, o teu povo, que o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja ardendo no coração de cada um de nós que aqui estamos. Que o Senhor levante trabalhadores, Senhor, desta igreja, não pela remuneração, não pela obrigação, não pela responsabilidade, mas pela compaixão daqueles que estão indo, ó Deus, a passos largos para o inferno. Abençoa, Senhor, ó Deus, o teu povo. Acrescenta-nos, ó Deus, aqueles que hão de ser salvos. E dá-nos a disciplina, dá-nos a responsabilidade do cuidado integral de cada uma destas pessoas. Por isso oramos e assim pedimos no nome de Jesus de Nazaré. Eu quero agradecer a sua companhia, quero agradecer a sua audiência nesta transmissão. Que Deus abençoe a você e que você muito em breve, se ainda não faz parte, possa estar sendo alistado e arregimentado neste exército que vai saquear o inferno e que vai povoar os céus em 2021. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de graça e misericórdia, que Deus abençoe a você e a sua família. Está terminado em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.